O tema da mensagem de hoje é: eu sou um escolhido do Senhor. Repita isso. Eu sou um escolhido do Senhor. Você é o quê? Eu sou. E aí quem ficou quieto? Vamos lá? Eu sou um escolhido do Senhor. Esse foi para mim, né? Agora para Jesus. Eu sou um escolhido do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos ler todos juntos? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A Bíblia nos ensina, amado, que em Cristo você foi escolhido e chamado por Deus para servi-lo. Amém? Não pense que foi por acaso que um dia você caiu de paraquedas numa igreja, aceitou Jesus e de repente você não sabia o que estava fazendo. O Senhor te escolheu e a palavra dele mesmo diz, é ele que providenciou essa escolha, porque chegou o dia da sua conversão, chegou o dia da mudança do Senhor na sua vida e como fruto, sabe, desse chamado e escolha, Deus tem nos abençoado e vai te abençoar com bênçãos maravilhosas. Vire para o seu vizinho que está do lado e diz assim: se não aconteceu, se prepare. Amém? Por que, pastor, que eu tenho que me preparar e até então não tinha acontecido? Por que não aconteceu antes? Existem muitas situações, até mesmo leis no nosso país, que muitas pessoas não recebem por não conhecê-las. A partir do momento que nós passamos a conhecer, nós passamos a ter direito. Você sabia que tem direitos que você tem dentro da nossa Constituição, em que você nem imagina que tem esse direito, porque nunca te falaram, nunca divulgaram, a única coisa que divulga nesse país é o que tem que ser cobrado, não é? É o que tem que ser pago como imposto. E direitos, por muitas vezes, poucos sabem, poucos têm. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor te chama, amado, e te ensina para que você tão somente dê muitos frutos, porque você é escolhido de Deus. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Romanos 8, 29 diz: porque dantes conheceu também e os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, você é alguém escolhido, chamado, exaltado e glorificado no mundo espiritual. O diabo, quando ele olhar para você, ele não te vê mais como uma pessoa comum como você era. Sabe por quê? Porque a marca de Cristo está sobre vós. O dia que você disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, você não fez apenas um ato de confissão, sabe? É a mesma coisa quando você vai num cartório e apenas assina um papel dizendo: eu aceito, né, casar com a fulana de tal. Aparentemente no teu físico, nas tuas finanças, não mudou nada. Mas a partir daquele momento que você assinou, você fez uma aliança. E esta aliança então dá a legalidade de você deixar de ser solteiro para ser casado. Aonde o seu CPF junto com a tua esposa praticamente vão ser um só. Aonde puxar um tem o outro. Sabe por quê? Porque isso chama-se aliança. No mundo espiritual, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser conhecido como filho de Deus. Não importa o que você fez. É isso que o mundo não consegue entender, esse amor de Deus. Fala, como pode? A pessoa matou, roubou, se prostituiu, fez tanta coisa errada, agora diz que virou crente e vai para o céu. Isso não existe. Existe sim. Existe dois tipos de graça: a graça comum e a graça salvadora. Eu vou te explicar para você qual a diferença dessa graça. A graça comum todo ser humano tem e recebeu. A graça comum é aquela que Deus abençoa a terra
independente se esta terra o serve ou não. Independente da religião, independente do credo, até mesmo se essa pessoa serve a Satanás. O sol brilha para todos, o ar é para todos e assim sucessivamente. Isso é a graça comum. O Senhor nos traz livramento, o Senhor cuida da gente, o Senhor move algumas coisas para que nós possamos ser abençoados, independente de qualquer coisa. Até porque antes de você ter aceitado Jesus, e aí então você entrou na graça salvadora, você andava pela graça, mas pela graça comum, da qual você chamava de sorte. Nossa, que sorte a minha, rapaz. Olha, hoje consegui um novo emprego, consegui um aumento, achei o que eu estava procurando, sabe, uma coisa que estava muito tempo lá na justiça, ninguém dava nada, dizia que não ia dar certo. Olha que sorte. Isso não é sorte, isso é graça. Ainda que comum, mas é graça de Deus. Deus não criou a terra e pelo fato de Adão e Eva ter feito tudo o que fez e veio o pecado ao mundo, Deus não abandonou essa terra como muitas vezes a gente faz. Com algum projeto que não dá certo, nós simplesmente ignoramos e deixamos de lado. E falamos, não quero mais saber disso porque não andou da maneira que eu gostaria que fosse. Deus não é assim. Amém, meu irmão? A mesma coisa as pessoas imaginarem, porque houve, sabe, esse desastre que houve agora em Minas Gerais, sabe, que é da vontade de Deus. Eu assisti um filme que todos no filme praticamente falavam que aquele avião estava com um problema e queria cair, que essa era a vontade de Deus. É mentira. Deus não tem vontade de destruir ninguém. Deus não tem vontade de matar ninguém. Deus não tem vontade de colocar enfermidade em ninguém. Nós é que procuramos isso, porque nós estamos debaixo de uma graça. Estávamos debaixo de uma graça comum, mas hoje você está debaixo da graça salvadora. Qual é a diferença, pastor? O dia que você aceita Jesus, você sai da graça comum, que é ser escolhido, sabe? Para ser tão somente escolhido e servo e filho. A Bíblia diz que antes do seu nome estar escrito no livro da vida, você é criatura de Deus. Quando você aceita Jesus, você passa a ser servo, passa a ser filho do Altíssimo. Essa é a graça salvadora. Mas e aí, ele não tem mais pecado? A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi cravado na cruz. E você vai entender isso hoje. E quando ele foi cravado na cruz, ele foi cravado naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado. Porque é o pecado que nos leva à condenação. Mas através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Em Romanos 8, 29 e 30, Paulo nos mostra a sequência dessa eleição. Sabe? Deus escolhe, ele predestina, né? Chama, justifica e glorifica. Preste atenção, amado. Repita comigo. Deus nos escolhe primeiro. E depois nos chama. Amém? Quando você nasceu no ventre da tua mãe, o Senhor olhou para o ventre dela e disse: este ser que vai nascer será meu servo. Ele chamou. Talvez isso vai concluir lá com 20, 30 anos, não sei quanto tempo. Para cada um Deus tem um tempo. Amém? Comigo foi com 13 anos de idade, me desviei, aos 25 eu retornei. Então eu tive essa passagem. Eu não sei qual é a sua história, mas eu era predestinado, eu tinha um chamado. Primeiro Deus nos escolhe, primeiro Deus chama, primeiro Deus faz acontecer na nossa vida. E eu tenho certeza que contigo aconteceu isso. Ele te escolheu primeiro, depois ele te chamou. Quando você vai comprar um produto, primeiro você não escolhe? Sim ou não? Fala, bom, tem vários, deixa eu ver, eu quero esse. Primeiro é a escolha. Qual o momento que você chama? O momento que você traz para você. Deus fez isso conosco. Ele nos chamou, Ele nos escolheu e depois Ele nos chama. O amor de Deus, amado, pelos seus escolhidos é tão grande que no dia do juízo, a Bíblia diz que Deus enviará os seus anjos para reunir, sabe, e buscar os seus escolhidos no 4 cantos da terra. Não importa se virá a terceira guerra mundial, não importa se vai acontecer, sabe, alguma guerra cibernética, não importa se é um poder que vai acontecer e vai mudar, aonde você estiver, os anjos do Senhor vai lá te buscar, te resgatar e diz, vem, sobe comigo porque você é meu. Nós temos um chamado, nós somos escolhidos, e aonde você estiver, sabe, de um lado a outra extremidade da terra, Deus te buscará. Isso fala lá em Mateus 24. Sua escolha, amada, é por amor e tão somente por misericórdia. Se eu fosse Deus, eu não tinha me escolhido, visto da onde eu vim e de tudo que eu já fiz na vida. Mas Ele me amou primeiro.
A Bíblia diz que nós estamos unidos a Cristo de forma pessoal e orgânica. Sabe o que é isso? Forma pessoal porque temos um relacionamento individual com Cristo. E orgânica porque fazemos parte da igreja, que é o corpo místico do Senhor na terra. Você e Deus, talvez uma frase que você já ouviu muito, está junto e misturado. Não tem mais como separar. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos um pacto. O que é pacto? Pacto no Velho Testamento, o que eles faziam? Quando a pessoa iria fazer o pacto, tinha dois tipos de pacto. O pacto do sal e o pacto do sangue. Onde o pacto do sal era para coisas mais suaves e pacto de sangue era coisas mais profundas, né, de mais intimidade, de pai para filho, alguma coisa realmente mais extensa, que iria de geração a geração. Eles levavam cada um pacote de sal diante do sacerdote e ele orava e falava o seguinte: não era como hoje nós temos que levar no cartório e reconhecer firma. O cartório da época era o sacerdote que apresentava a sua aliança diante de Deus, e ele então misturava ambos o sal. E aí dizia assim: olha, tá vendo esse sal que já foi misturado? Para você desfazer esta aliança, vocês vão ter que dividir partícula por partícula, e cada um pegar a sua, sem nem sequer pegar um grão do seu próximo. É possível? Não. E quando era pacto de sangue, fazia-se a mistura dos dois sangues. Dizia assim: o sangue tem que voltar para a mesma origem, para o mesmo local, e não pode ficar nada. Nós sabemos que o sangue, quando ele sai, não tem como retornar. Não pelo mesmo local, pela mesma origem. Ou seja, aliança é algo que não se quebra. Aliança é algo, amado, que nós pensamos muito bem em fazer, mas uma vez que foi feito, não tem como voltar atrás. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu não sei, eu tive um momento na minha vida em que eu me afastei do Senhor. Eu fiz uma aliança com Ele, talvez um momento de empolgação, e agora, sei lá, por alguma razão eu me afastei. Será que o Senhor vai me querer de volta? Você virou as costas, mas Ele nunca vai virar as costas para você. A aliança que Ele fez contigo é eterna. Portanto, tu és filho, tu és amado de Deus. E como filho e como amado de Deus, Deus nunca vai esquecer da aliança que Ele fez contigo através de Jesus Cristo. Nunca. Sabe? Deus nos dá uma nova vida. Deus por muitas vezes nos inclui, amado, numa nova comunidade, numa nova sociedade. Sabe? Ele nos faz nos tornarmos membro desta família. Talvez você pergunte: como que isso acontece? Quais são os sinais de que eu sou escolhido e chamado de Deus? O que eu preciso fazer, talvez, para ter certeza que Deus me escolheu e me chamou? Eu quero citar 3 pontos. O primeiro dele é se arrepender dos pecados. Atos 2:37 diz que após ouvirem a pregação de Pedro, as pessoas se quebrantaram e perguntaram: o que faremos, irmãos? A resposta de Pedro foi imediata: arrependei-vos. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou, mas se você disser: Senhor, eu me arrependo e eu quero estar diante de Ti, este é o primeiro ponto de você ter certeza que a aliança que você fez com Deus foi aceita. Amém? É possível você fazer um contrato com uma pessoa e assinar por um determinado tempo, e aquilo foi lavrado, foi reconhecido firma, foi assinado, não tem como voltar atrás, e depois você se arrepende? É complicado. Existe contrato que nós fazemos na vida que não tem como retornar, não tem como retroceder. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas não é que eu quero me afastar de Deus, não é que eu quero me arrepender de ter aceitado o Senhor Jesus, é que as minhas atitudes me levaram a caminhos que eu acho que Deus não me quer mais, Deus não está se importando comigo. Pelo contrário, é a mesma história do filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai dizendo: eu quero metade dos bens, eu quero aquilo que é meu por direito, e foi embora. E o pai disse: já que você quer ir embora, pode ir, meu filho. Não é isso que eu quero, mas se você quer ir, vá. E ele vai, sofre, você conhece a história. Sabe, ele vai comer comida de porcos, até o dia que ele lembra do pai e diz assim: bom, eu era feliz na casa do meu pai e não sabia. Eu vou voltar para lá, será que meu pai
vai me aceitar? Quantas vezes nós pensamos isso da parte de Deus? Em nenhum momento o Senhor disse para ele: voltou, cachorro, bandido, infeliz, maloqueiro, maconheiro, ingrato, rebelde, vai ficar de castigo lá no chiqueiro dos porcos e vai agora só cuidar de porco. Foi isso que o pai falou? Ele fez uma festa. Ele disse: meu filho que estava morto agora reviveu. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão como o filho mais velho. O filho mais velho, ao invés de ficar feliz com o mais novo que voltou, ele ficou triste. Ele disse: está vendo, meu pai é ingrato. Eu estou há tanto tempo aqui na casa dele, ele nunca me deu nem sequer um cabrito para que eu pudesse fazer um churrasco com os meus amigos. O pai olhou para ele e falou: filho, você devia se alegrar com teu irmão, porque tudo que eu tenho é seu, você pode usar e usufruir da maneira que você quiser. Você é que nunca percebeu isso. Tem cristão que tem a bênção do Senhor na vida dele, mas nunca percebeu o tamanho da graça e da misericórdia do Senhor, está sempre mendigando alguma coisa. A palavra do Senhor diz assim: pede-me as nações, eu te darei por herança. Não fica mendigando aquilo que é seu por direito. Não fica pedindo nada para ninguém se você tem abundância. Basta você ir direto ao Pai e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo. E o Senhor vai estabelecer na tua vida. Sabe, irmão, Pedro estava falando de arrependimento verdadeiro. A palavra arrependimento, ela é usada para descrever o começo de uma mudança espiritual genuína. Preste atenção, a partir desse instante, Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados. E aí então nós nos comprometemos com a sua obra. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Ou seja, é uma palavra composta de duas palavras. Meta, que significa transformação, e noia, que significa consciência interior. É claro que isso para os gregos, porque para nós noia é outra coisa, né? Essa mudança, amado, significa consciência interior. Eu estou consciente que estou errado. Eu não preciso fazer nada. Basta que eu diga assim: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Então, Ele entra na área do nosso raciocínio, das nossas emoções. E em Romanos 12, 2, Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. Ou seja, a partir do momento que você reconhece o teu erro, Deus pode e quer mudança para a tua vida. Amém, amado? O arrependimento, ele acontece no coração. E ele produz algo visível em nossas ações. Pode perceber que um jovem, um homem, uma mulher, quando ele aceita Jesus, dentro de poucos dias, ele começa a agir diferente. Não porque ele se esforça para isso, mas se realmente houve uma conversão genuína, houve um arrependimento genuíno, as coisas começam a mudar de tal forma que essa pessoa por si só, ela vai mudando, sem que ela mesma perceba. Os seus amigos percebem, os seus familiares percebem, e a graça do Senhor é manifesta. Preste atenção, Deus, Ele quer mover a essa mudança diária na tua vida. O arrependimento é um sinal interno, mas existe algo que precisa mostrar que existe um sinal externo, que é o batismo. A primeira coisa é aceitar, é se arrepender do nosso pecado. A segunda coisa, a palavra diz batismo. São 2 únicos mandamentos que Deus tem para nós. Todos os outros nós fazemos até se quisermos, em questão de mandamento. Mas mandamento para a salvação, para a glória de Deus, existe 2. Arrependimento genuíno e batismo nas águas. Aquele que já desceu as águas do batismo, basta apenas se arrepender dia a dia para que a graça do Senhor se manifeste na tua vida. Amém? O segundo é: precisamos ser batizados. Atos 2:38 diz assim: Pedro diz em seus irmãos: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Nós não temos 2 sacramentos, amado. Nós temos esses sacramentos, que são diferentes de todos os outros.
Arrependimento é o que te vai levar ao caminho. E depois que você se arrependeu, aceitou Jesus, aí você vai ter 2 sacramentos, que é Santa Ceia e batismo. Primeiro o batismo, depois Santa Ceia. Quando eu desço as águas do batismo, eu estou confessando o que a Bíblia diz, o significado do batismo. O significado do batismo, a ideia do batismo é a ideia de morte. Amém? E Santa Ceia, ideia de morte. Como assim, pastor? A Bíblia diz que toda vez que nós participamos da ceia, comemos do pão e do cálice, nós estamos anunciando a morte de quem? De Jesus, até o momento que Ele volte para nos buscar. Amém? Até este momento que Ele volta para nos buscar. Toda vez que você participa, e nós aqui temos costume com muitas igrejas de participar da Santa Ceia uma vez por mês, porque é o momento que nós confessamos ao Senhor, é o momento que nós lembramos da sua morte. A Bíblia diz, toda vez que lembrar da morte haverá ressurreição, haverá ressurreição. Amém, amado? Isso para nós, no batismo, representa a morte de Cristo, e quando você sai das águas do batismo, representa novo nascimento. Então repita comigo, para ter graça, eu preciso nascer de novo. Eu preciso sair debaixo da condenação. Ter o meu nome escrito no livro da vida. Descer as águas do batismo. E após participar da Santa Ceia. Esse é o caminho que nos leva a Cristo. Esse é o caminho que nos leva à graça. Talvez eu poderia dizer aqui uma série de coisas, de situações. Olha, isso aqui te aproxima de Deus, isso. Muitas coisas nos aproximam de Deus. Mas existe uma única que o Senhor se importa. É quando nós erramos e confessamos. E quando isso acontece, o céu se abre e o perdão do Senhor vem sobre a tua vida. Amém? Logo após a criação, amado, Adão, quando ele pecou, toda a raça humana ficou debaixo de uma condenação divina. Agora, era o pecado que dominava o coração de cada pessoa ainda não regenerada. Quando nós não aceitamos Jesus ainda, não tivemos esta aliança, você está sobre o pecado de Adão. Aquele mesmo pecado, sabe lá que Adão cometeu, este mesmo pecado está no mundo. Você está debaixo de uma graça, mas da graça comum, a do qual eu já expliquei. Mas a graça salvadora é necessário aceitar Jesus. E Deus, Ele nos livra do pecado e da morte por um único intermédio, pela ressurreição de Jesus. Amém? Essa é uma união que Deus faz publicamente. Por que a Bíblia diz que Jesus tinha que ser crucificado no madeiro? Eu vou te explicar qual era o costume da época da maldição. Toda maldição era uma carta que era feito e era uma cobrança. Essa cobrança, aquele povo, normalmente quem cobrava, vinha na vila, porque era uma vila, e tinha, hoje nós temos caixa de correio, mas naquela época existia um madeiro, onde eles pregavam a notificação da dívida daquela pessoa. E essa dívida ela era cobrada, não individual, ela era cobrada no meio de toda a sociedade. Então se tivesse, vamos dizer que aqui era um bairro, era uma vilinha, né? E se aqui o Renato tivesse devendo alguma coisa, o nome dele junto com a dívida era cravado nesse madeiro e todos acabavam vendo. Então, ao invés de ser algo particular, hoje você tem um nome no SPC e Serasa, né? Talvez o seu nome está tão protegido, que ele não consegue sair de lá. Só que ninguém sabe, só você e o sistema quando puxa. Mas naquela época era cravado, então isso era uma maldição. Porque ninguém queria ter a sua dívida exposta para todos. A Bíblia diz que quando Deus envia Jesus, e Ele então se faz homem, Ele vai, sofre tudo o que sofreu, por 3 anos Ele ensinou, Ele criou discípulos, esses discípulos Ele formou e disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou morrer, é preciso que eu morra para que vocês tenham salvação, e a partir daí, muitas coisas vão começar a mudar. O reino de Deus virá. E quando o crucificaram no madeiro, porque esse era um costume romano. Os romanos é que cravava a dívida no madeiro. Jesus, quando Ele cravou essa dívida, amado, essa dívida no passado, ela tinha que ser paga por alguém ir até lá, arrancar aquilo lá e pagar. Aí a pessoa estava livre.
Jesus, quando ele foi entregue na cruz do Calvário, ele fez uma aliança, por isso a cruz de braços abertos. Ele conseguiu unir o homem que estava separado de Deus, através desta dívida que era minha, que era sua, que foi cravada no madeiro, para que eu e você pudéssemos ser livres. Então o meu pecado, ele não foi perdoado no dia que eu aceitei Jesus, mas a partir do dia que eu aceitei Jesus, todo pecado que vem na minha vida e eu confesso diante do Senhor, ele é apagado, ele é deletado, e ninguém consegue mais encontrá-lo. Amém? Quando você era criança, você fazia suas necessidades fisiológicas, e os seus pais, limpava. Naquela época era mais difícil que hoje, Hoje tem fralda descartável, é fácil, é barato. Mas eu sou de uma época que era pano mesmo, Era mais difícil. Era terrível isso. Mas nós nunca ficamos sujos. Porque ainda que atrasasse um pouquinho, normalmente a mãe tem essa função, ia lá e limpava. Você lembra algum dia que você ficou sujo? 3, 4, 5 dias e teve que chorar dizendo, mãe, vem me limpar? Não. Porque a mãe tem esse cuidado. Eu quero te dizer que Deus tem o mesmo cuidado com você. Não com as suas necessidades fisiológicas, mas as suas necessidades espirituais. A cada vez que você se arrepende, realmente genuíno, existe 2 tipos de sentimento, arrependimento e não é remoção, estou falando de remoção. Remorso, perdão. Tem gente que tem remorso. Qual a diferença do remorso? O remorso é quando você faz, sente aquilo, mas amanhã se acontecer de boa, você vai de novo. Então isso é remorso. Arrependimento é quando você pensa e fala, meu Deus, já passou algum tempo, mas olha, não quero mais saber disso, isso não é bênção para a minha vida, isso é ruim, embora que o pecado tenha o seu sabor. Embora que o pecado, por muitas vezes, ele tenha as suas paixões. Mas quando nós entendemos que nascemos de novo, amado, nós começamos a correr longe do pecado. Eu não quero mais, porque eu tenho certeza, se eu der brecha para o pecado, eu vou cair, eu não vou vencer essa tentação. Então isso, o Senhor está nos olhando a cada dia, e mesmo que você caiu, Ele sabe da tua fraqueza, e Ele te diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo de Deus. Sabe, irmão? Você é um escolhido de Deus. E o Senhor te diz isso em Romanos 6,5, que diz assim, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Preste atenção, você que batizou lá no encontro, no último batismo, ainda que o pecado tenta bater na tua porta e o diabo tenta te acusar, diga para ele que você é escolhido de Deus. Que você até vacilou algumas vezes, você se sentiu mal, ficou chateado, triste, ficou alguns dias meio jururu porque você escorregou e caiu, mas preste atenção, esse sentimento é porque você é nova criatura. Porque no passado você podia cair, levantar, escorregar de novo, não te causava dano algum, porque você estava nem aí para nada. Sabe, irmão? Uma pessoa que está cheia de lama, mais uma sujeirinha de lama não faz diferença, faz. Você está com uma roupa toda preta de sujeira. Alguém vem, esbarra e você cai no chão. Dependendo da sujeira, você vai sujar o chão. Não faz diferença. Mas se você tiver com uma roupa branca, apenas um pingo, uma gota de algo sujo faz a diferença. Amém? Se você tiver com uma roupa preta, uma camisa preta, e cair alguma coisa preta, se vai bater, você fala, amém, eu estou de roupa preta, não aparece. Mas se tiver de roupa branca, você vai ficar incomodado. Poxa, eu estava indo para uma festa, estava num casamento, como é que eu vou entrar na igreja desse jeito? Aquilo te incomoda.
Assim é o pecado. Quando nós nascemos de novo, e por isso que eu estou enfatizando isso, para você ter a certeza que você nasceu de novo, que a graça do Senhor está sobre você, que a graça de Deus está sobre a tua vida, é porque você está de branco, é porque o Senhor já purificou a tua vida com o teu sangue. E infelizmente, como homem, a gente erra aqui e ali, e vai sujando as nossas vestes, mas o sangue de Jesus te purifica de todas elas. Amém? Eu não sei se você já viu, quando eu era moleque, hoje deve ter aquelas casas de mágica. Tinha uma casa de mágica ali subi na General Carneiro, eu não sei o nome daquela rua, 15 de novembro, alguma coisa assim. Eu era moleque, eu gostava daqueles lugares, sabe? Tinha 14, 15 anos. E eu me recordo que uma vez eu estive lá, eu estava com uma camisa branca, e a pessoa, o vendedor, querendo vender o produto, ele pegou um líquido vermelho, não sei se você já viu isso, e jogou na minha roupa. E eu fiquei muito bravo. Falei, rapaz, olha o que você fez, tudo vermelho, parece sangue, o que é isso? E comecei a discutir com ele, e ele dando crédito, para que eu falasse. E eu falei, não, agora você vai me dar a camiseta. E fiquei nervoso, fiquei irritado com aquilo. E meu amigo que estava do lado, conhecia, começou a rir, falou, calma, Alexandre, calma nada, olha para isso. Estava branco, sumiu, é um líquido, que ele é vermelho, quando cai na roupa branca, ele fica todo vermelho. Em questão de segundos, ele desaparece. Eu ainda vou trazer este líquido aqui. É nada. Eu quero fazer essa comparação. É exatamente o sangue de Jesus. É Ele que nos purifica. Sabe, irmãos? Só que lá na casa de mágica, eles falam que o nome do sangue é sangue do diabo, não é de Jesus não. Mas, é só para fazer uma comparação, que o sangue de Jesus, ele purifica de tal forma que ele vem sobre a tua vida e desaparece. E toda vez que você precisar, ele vai estar lá. Sabe por quê? Porque você é filho. Quantos têm filhos aqui? Levante a mão. Se o teu filho te ofender, falar mal de você, até mesmo, vamos ao extremo, um dia tentar sair no tapa contigo, até tentar te bater, ele vai deixar de ser teu filho? Se você sair falando mal dele, sabe, pelos cantos da vila, e você tentar talvez fazer alguma coisa, prejudicar a empresa, prejudicar a família de alguma forma, talvez você fique sentido sim, porque você é ser humano, mas ele deixa de ser seu filho? Se você morrer, você tem 2 filhos, um bonzinho e um rebelde, e você deixou herança, a herança fica para quem? Só para o bonzinho? O rebelde recebe do mesmo jeito? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, está vendo, rebelde? Você recebe. Por muitas vezes nós somos rebeldes com Deus. Quantas vezes você tem sido rebelde com o Senhor? Não é verdade? E a graça de Deus vem sobre a tua vida da mesma forma. Amém? Eu já vi gente falar, pastor, olha lá, aquele infeliz serve o mundo, é servo do capeta, não sei das quantas, tá lá, tá abençoado, e eu tô aqui lutando, ralando e não consigo. Por que Deus não tira dele e dá para mim? Preste atenção, nós falamos de graça comum, não é? O que difere você dele é que você está com a graça salvadora. Porém, a graça é para todo ser humano, porque Deus ama a todos. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Amém, irmãos? E não é porque a pessoa não aceitou Jesus que ela tem que comer o pão que o diabo amassou. Vai chegar uma época da vida dela, se ela não realmente se entregar ao Senhor, isso pode acontecer. Mas a graça do Senhor é para todos. A nossa natureza é imperfeita, mas ela se une com a natureza perfeita de Jesus, tornando-se completa. E a palavra diz que o batismo é o símbolo da nossa conversão a Cristo. E por esta razão, Paulo falou em Gálatas 3, 27, todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Vamos ler todos juntos? Todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo foste. Se eu fui batizado em nome de Jesus, o que aconteceu comigo a partir desse momento? Eu fui revestido em Cristo.
É por isso que o salmista diz, a partir de hoje, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque Cristo habita em vós. Amém, irmãos? É o que Paulo fala aos Gálatas. A conversão é esse fenômeno sobrenatural e nos causa, sabe, o efeito natural, que é a transformação no nosso exterior, e o efeito da nossa conversão, que é completa, que é no nosso interior. A conversão facilita o nosso relacionamento com Deus. A nossa conversão nos ajuda a responder algumas perguntas básicas, das quais, quem sou eu? Como uma simples resposta. Quem é você? Tu és filho do Altíssimo. O livro de Jonas diz que quando estava o barco para ser inundado, Jonas estava dormindo no fundo do barco e Deus estava provando Jonas. De repente foram lá e falaram, escuta, está todo mundo aqui desesperado e você está aí dormindo. Quem é você, afinal de contas? Clama ao teu Deus. Não sei que Deus que você serve, mas clama a Ele, nós precisamos de socorro. Uma das frases que Jonas disse foi o seguinte: eu sou hebreu, filho do Deus Altíssimo. Essa faz toda a diferença. Sabe? Tem gente quando está lá no mundo diz assim, olha, meu santo de cabeça é Iemanjá. Ah, eu sou de Yansan, eu sou do caboclo fulano de tal. Eu prefiro dizer, eu sou de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o Senhor. Todos os outros são agregados, que se dizem ser Deus, mas existe um único Deus. Apocalipse fala sobre isso. Que naquele dia nós iremos ir ao céu, iremos ver um único trono. Não é o trono do Pai, mas é o trono de Cristo, porque Ele é o Senhor. Sabe? Em Cristo, eu estou unido com o povo de Deus, do passado, do presente e do futuro. Em Cristo, eu descubro realmente qual é a minha identidade. Em Cristo, eu não piso mais em falso. Em Cristo, eu volto para casa. Não sou mais um estranho no ninho. Eu tenho um lar. Em Cristo, eu estou livre da escravidão do velho homem, da vida antiga. Em Cristo, eu sou livre. Presta atenção, não tem amor a este mundo, porque você não vai ficar aqui. Você vai voltar para casa. E a tua casa é o céu. A tua casa é o lugar que o Senhor diz, eu mesmo vou preparar um lugar para cada um de vós. Sabe, meu irmão, talvez hoje você passa por algumas perrengas na vida, mas isso vai acabar. Não tenha medo da morte, porque na morte você vai encontrar com o Senhor. Se antes da sua morte Jesus voltar, nem por ela você vai passar, você será arrebatado, transladado, sabe? E você vai voltar para casa. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim, suas férias estão acabando. Se o mundo é férias, eu quero morrer cansado. Está amarrado, isso não é férias nem aqui, nem na China. Nossas férias realmente, onde a palavra diz que o nosso descanso será na glória. Amém? Eu estou livre, amado, de todo medo, de toda culpa, é isso que eu devo sentir. Sabe qual é o maior pecado que assola o homem? Talvez se você fechar os olhos e eu perguntar assim, qual é o maior pecado que te assola? Talvez você vai fechar os olhos e vai dizer, ah, pastor, olha, é aquilo que eu disse que eu não vou fazer mais. É aquilo que eu disse assim, olha, essa é a última vez e não vai mais acontecer. Paulo diz assim, o bem que eu deveria cometer, este eu não cometo. Mas o mal que eu não deveria, esse eu faço. E olha quem era Paulo. Isso prova, amado, que todos nós somos iguais. Diante de Deus, estamos um nível só. Não importa quanto tempo de evangelho você tem, não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é apóstolo, serafim, querubim, não importa. Importa que todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas em Cristo nós somos livres, porque a sujeira vem e o Senhor vai e limpa. Você pode ter um carro zero, aí você vai para um lugar, uma estrada enche de lama. Alguém olha e fala, meu Deus, o que é aquilo? Não dá nem para ver a placa, muito menos que modelo que é. Basta jogar água e você vai ver que a água vai tirar toda a sujeira. Cristo é água viva. É Ele que nos purifica, é Ele que tem interesse que eu e você sejamos salvos, sabe, para salvar outras pessoas que estão escravos com o pecado.
O meu batismo, o seu batismo representa a morte para o pecado. Estamos ligados em Cristo pela fé, porque eu morri com Ele e com Ele eu ressuscitei. Amém, irmãos? Sua morte se tornou a minha morte, minha dúvida foi paga, minha dívida foi paga. E cada um de nós agora temos uma nova história de vida. Repita, a minha biografia é escrita em 2 volumes. Primeiro, é a história do velho homem, do velho ser. É a nossa história antes da conversão. Existe uma biografia que nós temos diante dos céus, que ela se divide em 2 volumes. A primeira, quem você era, a sua história de derrota, até onde você foi, o abismo que você foi, sabe? O quanto você era dominado pelo pecado. Com certeza você merecia morrer e ir para o inferno, porque não éramos nada bonzinho. Mas tem o segundo volume, sabe? Que é a história do novo homem e do novo ser. Essa é a nossa história. Sabe quando ela começa? Depois da nossa conversão. Antes da minha conversão, eu era conhecido como pai de santo. Depois da minha conversão, eu fui conhecido como homem de Deus e sou até hoje. Eu poderia ter escolhido ficar lá na derrota que eu vivia, na escravidão que eu vivia, tomando banho de um trem fedido chamado abô. Quem não sabe, é uma água que se coloca uma quantidade de erva e vai quinando aquela erva. Em alguns casos, pelo menos no candomblé, é feito alguns sacrifícios para o santo da cabeça da pessoa. E aí é derramado um pouco de sangue, colocado dentro de um pote. Por muitas vezes esse pote é enterrado, só deixa a boca para o lado de fora. E aquilo apodrece. Quem já teve experiência com isso, as primeiros que você faz, né, que participa, que as ervas estão frescas, o cheiro, dependendo da erva, é até agradável. Mas depois aquilo fica podre. Coloca uma folha dentro de um copo de água e deixa de 1-2 dias para você ver se não vai criando uma gosma. E sabe, amado, como o diabo ele quer envergonhar, eu me recordo que por muitas vezes eu tinha que beber aquilo. Eu fui para um quarto que chamam de quarto de santo, que de santo não tem nada, aquilo é quarto do capeta. Rasparam a minha cabeça, cortaram o meu corpo todo de navalha. Eu me recordo que quando eu acordei, eu estava careca, com uma roupa branca, com um corpo cheio de sangue, parecia mais uma galinha de Angola, porque tinha um monte de pena grudado no meu corpo. Por que uma galinha de Angola? Porque eles colocam um negócio que eles chamam no candomblé de adoço. É feito de argila, parece aquele negocinho da galinha de Angola. E você fica com aquilo. Olha que coisa linda que o diabo faz com o homem. Sabe, dentro daquele quarto 21 dias, e eu acreditava naquilo. Porque quem me possuía era um demônio. E tudo começou na casa dos meus pais. Eu tive um problema, e chegaram aos meus pais e disseram, olha, ele é muito novo, mas ele precisa desenvolver essa mediunidade. Ele é médium. Meu avô já era espírita lá na Bahia, tinha uma tradição, tínhamos a cultura de acreditar nisso. E os meus pais, a minha mãe, né, meio sem querer, porque meu pai era totalmente contra. Eu me recordo que, parece que meu pai foi para a Bahia, isso mãe, foi isso, né? Foi para a Bahia, e aí aquele homem que dizia ser o pai de santo, falou assim, agora é o momento de recolher e internar lá dentro do centro. E ficou lá 21 dias, era para ser 21, acho que eu fiquei mais de 2 meses. Sabe, irmão? E teve dias que eu tive vontade de sair correndo daquilo lá. Quando eu tinha que tomar aquele banho, que eles chamavam de abô, aquilo me dava ânsia de vômito. E quantas vezes eu não levei bolachada na cara, dizendo que era frescura minha, porque eu não conseguia beber aquilo. Quantas vezes, irmãos, tinha lá sacrifício, feito com sangue, com galinha, e você sabe que mosca é uma coisa nojenta, somente varejeira. Onde tem miúdos de frango, essas coisas, a mosca vai, assenta lá e coloca aquelas varejeiras, sabe aqueles... Não posso nem lembrar daquilo. Quantas vezes eu tive que ir lá limpar, e limpando e aqueles bichinhos andando, aquele cheiro horrível, fazia ânsia de vômito, e dizia, não, isso é a sua aprovação, isso é axé, está amarrado. Isso é coisa que você vai precisar aprender se um dia você quer ser pai de santo. E infelizmente eu tinha esse sonho.
Era o que eu vivia. Até o dia que o Senhor me resgatou de lá. Sabe, irmão, em Cristo eu nunca passei nenhuma humilhação. Nunca tomei um tapa na cara de ninguém. Nunca tive que comer nada podre, nada estragado. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós comemos o melhor da terra. Em Cristo eu nunca precisei ganhar nada de ninguém, porque tudo que eu tinha era porque alguém me dava. Tudo que eu tinha é porque alguém semeava. Sabe? Não tinha nada, tinha sonhos e os sonhos não realizava. Porque a Bíblia diz que se Deus não fizer na tua vida, nenhum ser nos céus e na terra, acima da terra ou abaixo da terra, tem poder de constituir na tua vida, exceto o Senhor. E verdadeiramente, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Repita, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Louvado seja Deus pela tua vida, sabe, irmão? Às vezes a gente reclama, eu vejo o cristão reclamando de algumas lutas, porque a vida continua. Sendo que se você olhar para trás, tem pessoas aí que estão escravizadas pelo diabo, como eu era escravo. Sabe? O volume da nossa biografia, ele termina na morte do velho homem. A minha biografia foi concluída, terminou numa quinta-feira, no dia que eu aceitei Jesus. Não lembro a data, mas eu nunca esqueço que era um dia de quinta-feira. Ali o velho homem morreu. Passei um processo de tempo, sabe, o velho homem por muitas vezes quis voltar. Uma vez eu recebi uma ministração de um pastor, que ele perguntou para mim: Alexandre, você sabia da minha história, de onde eu vim? Você já é batizado nas águas? Eu disse: não, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu não senti ainda de ser batizado. Ele diz: mas aonde está escrito que tem que sentir? Ou que você tem que estar preparado? Ou você tem que fazer algum curso? Se você lê Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: eles aceitavam Jesus e já eram levados para o batismo das águas. Após o batismo nas águas, eles já eram batizados com o Espírito Santo. Nos dias de hoje é que a gente fica colocando, sabe, ideologia onde não existe, onde não tem. Dizendo: não, agora você tem que largar disso, você tem que largar aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu por muito tempo eu tinha essa ideologia. Mas o Senhor nos diz o seguinte: quando Ele nos chama, da onde nós estamos, Ele nos chama para isso, para ser uma nova criatura. Não pode eu ou você dizer que não pode ser, porque fuma, porque bebe, porque é casado, porque é amaziado, porque tem isso, porque tem aquilo. O Senhor diz: vem do jeito que você está, porque eu mudarei a sua história. A minha história foi mudada, irmãos. Sabe, eu tive o privilégio de parar de fumar para poder batizar. E aquele homem disse assim: sabia que você aceitou Jesus, o velho homem morreu? Eu falei: sim, eu sei. Ele falou: o que você está fazendo com o velho homem? Eu falei: eu nada, não sei nem onde ele está. Ele falou: está aí com você. Porque quem morre precisa ser sepultado e enterrado. Você sabe o que quer dizer a palavra batismo? Que veio do grego, baptismo, quer dizer sepultar e enterrar. Quem que eu vou sepultar e enterrar? O velho homem, né? O volume morto, que precisa ser sepultado. Por que muitas pessoas não andam, não prosperam? Porque aceitou Jesus, o velho homem morreu e ainda está ouvindo a voz de Satanás, estou usando pessoas para dizer: não, você não está preparado para batizar, mas para pecar está. Para roubar, matar, se prostituir, aí está. Mas para ter uma vida mudada, para ter uma vida transformada, não está. Sabe, irmão? Se você aceitou Jesus um dia e não desceu as águas do batismo ainda, desculpa a minha sinceridade, você está andando com um defunto nas costas. E precisa ser enterrado. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, ele volta a agir na sua vida. O velho homem volta. Pastor, e se eu me batizar e depois me arrepender? Diz que se eu descer as águas do batismo e de repente não seguir, eu vou ser desviado. Você já é desviado. Você encontrou o caminho. E se você não seguir, você já desviou dele. O batismo não vai mudar nada. A única coisa que o batismo vai mudar na tua vida é te aproximar de Cristo. Um velho homem morre junto com Cristo. E na hora que você sai das águas, o novo homem ressuscita e vive para todo sempre. Essa é a diferença. Sabe? É igual a pessoa que casa. Vai no cartório, casou. Ele sai de lá, ele sai mais magro, mais gordo, mais alto.
for mais alto, acho que eu vou casar de novo com a minha esposa, para ver se eu cresço mais um pouco. Mas nada disso muda. É apenas uma atitude que vai fazer a diferença. Então, meu irmão, se você quer ser servo de Deus, filho do Altíssimo, você precisa entender isso, sabe? Nós morremos e nos unimos a Cristo, tornando um só com Ele na sua morte. Mas quando nós ressuscitamos em Cristo, unidos com Cristo, nos tornamos um com Ele na vida eterna. Atos capítulo 2, 39 diz assim: pois para vós, outros, é a promessa, para os filhos e para os que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. O que é a promessa e o que é o batismo? A promessa é a salvação em Cristo oferecida pelos judeus aos gentios e aos seus filhos. E o batismo, amado, é o símbolo, ou seja, é a representação visível da salvação. Por que eu tenho que me batizar? Porque é a representação visível da salvação. O que é um casamento? É a representação visível da união de duas pessoas que se amam. Sim ou não? Uma vez casado, está feita uma aliança. Tem como alguém tentar atravessar? Não tem jeito, porque está casado, está selado. O batismo é a nossa aliança com Deus, sabe? É o sinal de entrada para a comunidade dos salvos. Eu posso dizer, eu sou salvo. Você que já desceu as águas do batismo, você pode dizer, eu sou salvo. Alguém pode dizer, mas você errou, pecou, e daí? Basta eu confessar e zera tudo. Amém? Se você dever algo para o teu pai, e você não puder pagar, ele vai deixar de ser seu pai? E se ele emprestar para o vizinho, e o vizinho não pagar? Ele se torna pai do vizinho? O vizinho continua devendo. Você, o Senhor te diz o seguinte: sua dívida foi paga porque você é meu filho. Toda vez que você confessar, você passa a ser filho e nunca vai deixar de ser filho. Seu pai pode até te cobrar, mas se você não pagar, você é filho. Você não pode dizer isso do funcionário dele. Sim ou não? O batismo, amado, é um sinal pelo qual nós somos escolhidos por Deus. É o sinal da aliança, do novo pacto. Assim como era a circuncisão no Velho Testamento. Era um símbolo do antigo pacto. Mas havia uma grande diferença, sabe? A circuncisão e o batismo. A circuncisão era um ritual sujo, nojento, que trazia a velha aliança, sabe? Que antevia o sacrifício de Jesus. Porém, o batismo é algo contrário, é um ritual limpo. É o derramar da água que lava, que purifica, que realmente é aquilo que o Senhor é. Amém? Tu és um escolhido de Deus. Tu és escolhido do Senhor. E eu tenho certeza que Deus é na sua vida. E .com.br. Amém? Gostou do .com, né? Isso é fato. Pastor, se eu sair daqui hoje, eu já aceitei Jesus. Talvez não deu tempo de descer as águas do batismo. E ao chegar na minha casa, eu sofro um acidente ou me dá um piripaque. Para onde eu vou? Se seu nome está escrito no livro da vida, você vai para a glória. Isso sem sombra de dúvida. Mas olha, antes de vir na ceia, eu errei, eu falei mal, eu menti, eu pequei. Aprenda uma coisa. Da mesma boca, ou do mesmo ato que você praticou o que é errado, ande no sentido contrário. E o que é andar no sentido contrário? Peça perdão. O Espírito Santo te acusa na hora quando você pecou. Nunca diga, Senhor, nunca mais eu vou pecar. Não faça isso porque você veio de uma geração pecaminosa. Você não vai conseguir. Tem hora que, sabe, até a mentirinha é pecado. Se a gente for analisar, tudo que é errado é pecado. E quantas vezes a gente sabe que é errado e continua fazendo? Como que devo fazer? Qual deve ser a minha procedência? Eu não tenho que estar toda hora, não, eu peco, mas depois eu peço perdão. Peco, peço perdão. Nós devemos andar no sentido contrário. Parar de pecar. Mas se porventura acontecer um pecado, você tem o direito de dizer, Pai, eu falei, tu sabes, tu me conhece. Eu não queria, mas eu falei. Me perdoa, e Ele vai te perdoar. E aí volta a ficar 0-0. Amém, irmão?
Não deixa mais o diabo te acusar. O pior pecado é aquele que nós temos por acusação. O diabo tem hora que ele quer te incomodar, você está tudo bem, daqui a pouco ele coloca no teu coração dizendo assim, poxa, você deveria ser um filho melhor, né? Tá vendo você como pai? Você não tem sido um pai legal. Nossa, bem que poderia, né? Comprar um vestido de R$800 para sua esposa. Aí as mulheres falam, eita Deus. Fala Deus. Às vezes nós não temos esse senso de culpa, sim ou não? Ou é no trabalho, em algum sentido. Mas você procura fazer o seu melhor, mas sempre isso bate à sua mente, não é verdade? E o que nós devemos fazer então? Da seguinte forma, não deixa nada te acusar, porque você é filho. Senhor, eu sei que eu devo melhorar, então me ajuda a melhorar. Porque sozinho nós não vamos conseguir, mas se o Senhor me ajudar, eu vou fazer. Se Deus tem interesse que você melhore nesta área, você pode ter certeza, no momento que você confessar que você precisa, Ele vai fazer. Mas não se sinta acusado, porque é isso que o diabo quer colocar você, cabisbaixo. O bom cristão é aquele que está sempre sorrindo. Mesmo no momento da adversidade, ele está de cabeça erguida, porque sabe para onde você está indo. Amém? Curva